a sua responsabilidade diante da missão de Deus e o seu envolvimento na grande comissão, né? Então, vamos desafiar, vamos trazer reflexão bíblica acerca da missão, ou nós vamos partir já para soluções, né? Vamos dizer, como podemos fazer para alcançar os menos alcançados, etc. Então, em que parte desse processo na caminhada da igreja brasileira nós estamos? Então eu queria abrir assim, nessa primeira rodada, para que cada um que tiver interesse, né, o Marcos, o Steve e a Sara, quem quiser, né, se manifestar a esse respeito, que fale um pouco sobre a sua perspectiva a respeito disso. Qual é o momento que nós estamos na igreja brasileira em relação ao envolvimento da igreja com o chamado missionário transcultural, com a grande comissão, com o cumprimento da grande comissão? Na verdade, eu amei que a gente teve um pouco dessa conversa durante esses 10 dias de e-mail, porque eu estou muito feliz com a igreja brasileira. Eu acredito que a gente talvez esteja vivendo um dos melhores momentos de despertar missionário que a gente já teve dentro dos meus 33 anos, assim. Eu cresci numa igreja brasileira onde sempre foi muito presente nos seus investimentos em missões. E isso eu acho que é uma característica, e como o Cassiano falou, algumas igrejas, elas podem, o muito delas não é muito quantitativamente, mas é tudo que elas têm. E isso para mim é o bastante. Para Deus, biblicamente, ele também se apresenta bastante. Mas eu não sei se é um senso comum, talvez entre mim e você. Nos anos passados, talvez até dos anos 90, a igreja ela financiava missões com muito amor, sempre fez isso com muito amor. E hoje, a partir dos anos 2000, um pouquinho para frente, acho que ficou muito evidente a ponte que foi construída entre essa igreja que financia e o campo. A igreja não está mais lá dentro das 4 paredes, ela está conseguindo sair de lá com o recurso que ela está levantando para sair. E isso é um privilégio, isso é algo que é novo talvez para algumas realidades, para algumas igrejas, até aqui presentes, mas a gente tem diminuído esse gap entre falar da grande comissão e pregar sobre a grande comissão e pagar pela grande comissão, mas agora tem Steves, tem Marcos, tem Saras, tem alianças no norte, tem veículos que estão levando a sua igreja para viver a grande comissão. Não mais como uma forma elitista só dos missionários bem ensinados e dos pastores, mas o corpo de Cristo está chegando no campo, e eu acho isso fenomenal. Eu queria deixar um dado com você, e eu passo a palavra para os demais, é que houve uma pesquisa nos Estados Unidos, infelizmente, eu lamento ter que citar uma pesquisa internacional, porque não necessariamente se aplica no nosso contexto, mas eu acho que dá uma base de como os cristãos estão. O Barna Group saiu com uma pesquisa no ano passado que apontava que 51% dos cristãos dos Estados Unidos desconheciam a grande comissão. 51% da igreja americana, de membros de igreja, desconheciam o que é a grande comissão. Eles não sabiam o que era. Cerca de 30% tinham uma noção, mas não sabia a que se referia. E eu acho que isso denuncia, eu não consigo fazer um gap, um abismo entre as coisas. A grande comissão é a base que empurra. A grande comissão, ela é a plataforma que nos impulsiona. Então eles sempre vão andar juntos. Os métodos sem a grande comissão, eles são vãos, vazios. E agora, aí que eu acho que entra a nossa responsabilidade como igreja brasileira de provocar isso no coração das pessoas, de provocar os teus membros, os nossos membros. O que Deus está te chamando para fazer? Aonde que é o vão que é para você? O que discípulos você tem feito? E provocar isso até que as nossas paredes não nos sustentem mais. Mas eu acredito que a igreja brasileira esteja vivendo um momento muito otimista, muito presente, tanto financeiramente, porque não houve um projeto, e pela graça de Deus, assim, que foi apresentado que a gente não teve resposta por uma igreja. Mas as igrejas querem projeto, elas querem coisas que são explicadas, elas querem transparência e elas querem retorno, né? Eu acho que isso é um bom combinado. Uma proposta clara, como a gente vai chegar e o retorno. Foi lá, fez, mostra com transparência que foi feito. E a igreja está pronta para isso, eu acredito. Sim, é sempre difícil, como estrangeiro, falar da situação da igreja brasileira, né? É um risco muito grande para mim e talvez não
vai receber mais convites para compartilhar a igreja. Mas eu estou aqui, de facto, trabalhando como missionário no Brasil por causa de uma missionária brasileira. Ela foi em obediência a Deus na década 80, no fim, ou nos meados, de facto, da guerra civil lá em Moçambique. E ela começou a trabalhar aí numa área de risco. De facto, foi uma área tão difícil que o próprio líder da agência, quando ele foi a Moçambique, ele recusou entrar na área onde ela estava trabalhando. Ela tinha que sair daquela área para encontrar com ele. Eu fui lá para visitar Moçambique, encontrei-me com a Noêmia dos Santos. Ela me desafiou: você vai ser turista durante a vida inteira ou você quer fazer uma diferença neste mundo que Deus criou? Qual será a sua parte na obra de Deus? Eu fiquei tão impressionado com a coragem desta jovem brasileira aí, sozinha, em obediência ao Senhor, que este mudou o rumo da minha vida. Então, estou vendo de fora que, de fato, antigamente o Brasil era um campo missionário, mas agora é uma força missionária. Parece que no passado, no princípio desta onda de missionários que saíram do Brasil, havia muito entusiasmo, muita energia, muita coragem, mas às vezes saíram sem um bom preparo, sem uma candidatura apropriada para as situações que eles iam enfrentar. E muitos voltaram para casa numa situação de crise, né? Mas parece-me que o movimento brasileiro aprendeu disso e está ainda pronto, desenvolvendo, querendo obedecer ao Senhor e ter um alcance até os confins da terra. E eu quero ver este alcance até os confins da terra. O nosso entendimento, olhando de fora mais uma vez, é que o Brasil está fazendo um trabalho missionário dentro do Brasil, atravessando barreiras culturais para alcançar indígenas aqui no Brasil. Quer fazer um trabalho em países vizinhos, mandando missionários para lá. Está mandando missionários para a Europa e para a África, mas nós queremos ver mais missionários chegando na Ásia Oriental, onde não há uma ligação histórica de colonização. já. Daquela coisa, né? Que tem a ver com colônia portuguesa. Então, e nós queremos ajudar neste sentido, se for possível, né? Em termos de apoiar este movimento para alcançar os confins da Terra. Deixa eu só fazer uns comentários aqui. Primeiro, eu recebi várias mensagens já. Isso é bom. Até a gente que está no Facebook acompanhando. A primeira impressão minha é de como é qualificado o grupo, porque os comentários já são assim bem interessantes, né? Bom, alguém falou que pela participação dos líderes nesse momento dá uma noção de que a igreja ainda precisa de despertamento, de muito despertamento, né? Mas tem algumas perguntas que eu vou guardar aqui porque realmente são muito boas. Alguém falou sobre para a Sara se esse otimismo que eu também compartilho não é uma experiência localizada, talvez, né? Se existe algo mais amplo aí, né? Que a gente deveria considerar. E aí levantaram uma série de questões muito interessantes aqui, que eu acho que a gente deve explorar mais. Por exemplo, por que não usar mais profissionais que conseguem seus próprios sustentos para esses campos difíceis, né? Quer dizer, então, assim, esse viés forte hoje do bivocacionado, né, até dos negócios como missões, aí, business as mission e outras variantes, né, tent makers e etc. Então, de fato, esse é um tema que acho que tem que estar na nossa pauta. Vamos falar um pouco sobre isso. Uma outra questão
falando sobre o investimento alto que é feito hoje em viagens missionárias de grupos de igreja, até que ponto isso é útil e efetivo, esse investimento, ou se essas viagens missionárias são realmente úteis aos menos alcançados, ou há formas mais eficazes para investir o dinheiro de missões, o dinheiro para missões. São todas questões muito pertinentes e muito atuais, né? Que eu acho que nós precisamos comentar um pouco mais. Mas vou deixar o Marcos falar. Se você quer ou ficar naquela primeira questão ou entrar numa dessas aqui que eu citei, fica à vontade. Acho que uma das coisas que eu sempre falo quando eu visito alguma igreja, eu estou dando aula, é que nós angelianos nos impressionamos muito depois de 20 e tantos anos fora do Brasil. Quando nós voltamos, deu a impressão de que o mundo tinha avançado 23 anos e a nossa agenda missionária tinha ficado lá nos anos 80. Então, compartilho parcialmente do otimismo da Sara e realmente eu creio que a igreja brasileira tem sim se envolvido em missões, mas creio que entrou um pouco de ufanismo no nosso meio, no sentido de que muitas vezes nós somos a solução para a evangelização do mundo e nos esquecemos que, apesar de que nós temos algumas vantagens em relação a alguns missionários do norte, em relação à adaptação transcultural e outros aspectos, ainda assim, quando nós chegarmos lá, se nós não fizermos um bom trabalho de adaptação transcultural, aprendizado de idioma, etc., nós vamos sempre ficar num determinado platô e nunca vamos chegar no nível adequado de conhecimento de cultura e de idioma. Então, acho que aí a gente precisa trabalhar nisso. Outra coisa, o mundo teve uma transformação muito grande, com o que já foi falado, por exemplo. Hoje a maior parte dos cristãos estão na parte do mundo chamado de sul global. Então já não existe um continente enviador e depois todos os outros estão recebendo missionários. É o que se chama missão policêntrica. A gente é de todos os lados para todos os lados. Isso altera muitas coisas. O fato de nós não levarmos em conta de que, apesar de que a igreja na Índia é perseguida, em certos lugares da África é perseguida, no Oriente Médio é perseguido, na Ásia é perseguida, não quer dizer que não existe igreja. E aí a pergunta é, nós devemos sempre ir lá pensando que nós somos a solução e vamos verdadeiramente estabelecer uma verdadeira igreja com o verdadeiro evangelho, ou nós vamos lá para nos submetermos à liderança local, aprendermos com eles e então ver de que maneira o Senhor está nos dirigindo a participarmos dos sonhos que Ele deu para a igreja local e não para aquilo que nós queremos impor sobre eles. Muito bom. Tem uma questão aqui, outra também, que acho que a gente conversou sobre isso. Então vamos lá. As que eu já falei respondem e eu vou deixar essa aqui para a próxima, aqui, que é especial. Vai. Rapidamente, só queria voltar para esta questão de missão tradicional que já mencionou a Cassiano. Bem, na Ásia Oriental, 80% da população da Ásia Oriental é uma área não alcançada. Vive em países, podemos chamar de países fechados, mas nós preferimos chamar de países de acesso criativo. É necessário entrar utilizando métodos criativos para conseguir visto. Nestes países é impossível conseguir um visto missionário. Nunca vão receber assim. Temos que encontrar outros métodos, outros meios de mandar pessoas em obediência para estes países. Então, por exemplo, na China, hoje em dia, temos cerca de 400 membros, obreiros da OMF trabalhando na China. Mas não estão aí trabalhando como missionários, entraram como profissionais, utilizando a sua profissão. Mas o seu desejo é de compartilhar o Evangelho. Foi tão bom para mim ouvir o que o Sérgio Queiroz estava dizendo, quando foi? Na terça à noite,
quando ele falou da necessidade de líderes e pastores da igreja preparar os seus membros para atos de ministério. E nós queremos ver mais profissionais indo para estes países de acesso criativo, não somente para exercer as suas profissões, mas preparados para compartilhar o Evangelho de uma maneira sensível, mas corajosa, dentro daquelas situações. Isto não é bem difícil aprender isso depois de ir lá. O que nós queremos ver é ter contatos com igrejas que estão preparando os seus profissionais como ser um testemunha dentro do seu local, do seu trabalho. Qual é a sua teologia de trabalho em si? Não somente utilizando o seu trabalho como plataforma ou desculpa para abrir as portas para compartilhar o Evangelho, mas utilizando o seu trabalho para dar honra e glória a Deus em primeiro lugar, mas também prontos para compartilhar a razão pela esperança que existe dentro de você. E eu vou tentar ser breve, Cassiano. Eu tenho um pecado para confessar para vocês. Não me julguem. Eu sou uma otimista. Eu sofro de otimismo no meu coração. Talvez de onde eu venho, né? Eu estou numa região onde, por dezenas e dezenas e dezenas de anos, a gente viu muito pouco movimento e muita pouca comunicação desses movimentos. Então, e eu sou dessas que se tem um corpo aleijado e ele mexe a unha, eu faço festa, entendeu? Eu pulo mesmo. Então eu vejo que, quando eu vejo algum movimento dessa igreja, essa igreja que antes estava sentada e agora está mandando mensagem, está mandando e-mail, está perguntando, alguém aqui na CEPAL, que é de São Paulo, falou para mim, Sara, eu coloquei Manaus na minha lista desse ano. Eu falei, você botou o quê? Manaus, tipo, eu quero fazer missões em Manaus. Eu falei, olha, aí eu fico otimista, entendeu? Mas, pra gente não se perder, a gente na Amazônia, por exemplo, nós temos 80% daquela floresta ainda não tem presença evangélica. 80% da força missionária hoje no Amazonas está concentrada num raio de 300 quilômetros, em torno de 1 milhão de quilômetros quadrados que tem aquele estado. E a gente está em 300 quilômetros ali, em torno de Manaus. Aí eu vejo... Duplicando esforços, né, Sara? Sim. Todo mundo trabalhando no mesmo lugar. E o retrabalho missionário, é recurso que está investido na mesma comunidade. É missionário que está indo onde já tem igreja, a gente não tem mais tempo para isso. Tem comunidade que não tem, as pessoas... Tem mais de 500 mil pessoas no Amazonas que não têm acesso à informação. Eles não sabem aonde procurar Jesus, não sabem aonde está. Então, hoje quando eu vejo Missão do Céu, que está voando missionário para Tabatinga, para Santo Antônio do Içá, lá para a Cabeça do Cachorro, e tem grupo indo para lá, e Cabeça do Cachorro é porque parece a cabeça de um cachorro, tá? Depois você olha no mapa, é lindo. Aí isso me empolga, porque a igreja está respondendo. E posso falar uma coisa para vocês? Eu trabalho com organizações americanas há 9 anos, e eu amo trabalhar com uma nação que é comprometida e constante na evangelização do mundo. Talvez eles sejam a plataforma mais constante de investimento e dedicação em missões. Mas a igreja brasileira, ela dá para o campo missionário algo que nenhum estrangeiro pode dar. Você senta na beira do rio com um cara descascando uma caixeira e a mulher chora com você pedindo ajuda. Isso ninguém vai dar para ela. É um tete a tete que não tem substituição. E isso me leva para o meu último ponto, que é da viagem missionária. Nós trabalhamos com viagens missionárias como complemento da capacitação de obreiros nativos. A Igreja Ribeirinha, ela está em lugares que eu e você nunca vamos chegar. Existem lugares no Amazonas que você tem que viajar 20, 25 dias de barco. Entra num barco, dorme, acorda, por 20 dias para chegar. E existe uma igreja lá. Essa igreja precisa ser fortalecida. E quem vai fortalecer essa igreja é o nosso Deus. E Ele tem mantido essa igreja. Amém. E o corpo dele, que são vocês. Amém. E a gente precisa criar essa conexão. E a viagem missionária, ela traz um pouco disso. Ela aproxima o missionário do corpo que ele não enxerga. Ele acha que ele está no meio daquela floresta, abandonado. Ele acha que só tem ele, entendeu? Que só Jesus, né? Oh, Deus. Sara, deixa eu emendar duas coisas, que já você já fica com o microfone na mão.
Primeiro, se você tem percebido no campo missionário escassez de recursos financeiros, estou falando da experiência pessoal, se você quer complementar algo. E a outra é, o que falta para alcançar os ribeirinhos? Investimento, recursos ou pessoas? Primeiro, é muito interessante porque é um jogo de palavras. A falta de recurso não é porque as pessoas não estão dando, é porque não existe o bastante para pagar o diesel que a gente precisa para chegar onde a gente precisa chegar. Um voo que eu fiz de Manaus para Lábrea, que são 2 horas e meia voando sobre floresta, custa R$14 mil para 5 passageiros. Faz essa conta. Agora, a gente chega numa igreja, lá na sua igreja, lá de onde você veio, Campinas, Porto Alegre, a gente vai lá e fala, a gente precisa de R$14 mil para voar para chegar em Pauini, porque tem pastores lá que precisam ser treinados. Sabe o que vocês fazem? Vocês doam. Então eu acho que existe uma relação entre informação e reação. A igreja brasileira não tem como reagir se ela não estiver informada. Ela não tem como responder se ela não souber. Então, eu acho que os recursos são aquém, porque o desafio é gigantesco. Mas os recursos vêm à medida que a informação vem também. Ótimo, ótimo. Alguma pergunta que já passou, a gente pode avançar aqui um pouquinho. Porque eu tenho uma questão aqui que eu acho que é importante. Quer dizer, eu não, os irmãos, né? Primeiro, um comentário. Cassiano, parece que a agência missionária está longe da igreja e a igreja, da mesma forma, está longe. Acho que precisamos estar mais próximos. E aí eu complemento com a outra questão que é, o que tem diminuído o investimento, contribuições, se deve ao aumento de descrédito nas instituições, né? Então, o que o pessoal está levantando é o seguinte, até que ponto as organizações missionárias, agências missionárias, etc., estão fazendo o seu trabalho direitinho e estão dando feedback de forma correta, né, adequada para a igreja, e será que isso que nós estamos identificando como queda de investimento não é uma queda de investimento nas agências missionárias porque há um descrédito da igreja em relação às agências? Uma coisa nessa linha. Tempos atrás eu estava numa conversa com uns de vocês conhecem, o Ted Limper, e nós estávamos comentando sobre o momento missionário da igreja brasileira, e aí nos surgiu uma palavra, nosso movimento missionário está passando por um processo de uberização. Vocês se lembram, né, aqueles vocês que têm a minha idade, que no passado a gente ligava para uma central de táxi para poder chamar um táxi. Então era eu como cliente, a central de táxi, e quem oferecia o produto, o motorista, tinha alguém no meio para fazer isso. Hoje você vai diretamente na pessoa que oferece o serviço. E com o avanço da comunicação, o que tem acontecido? As igrejas ou os missionários daqui estão entrando diretamente em contato com aqueles lá do outro lado do mundo, ou como pode ser também na região amazônica. E isso tem feito com que a agência missionária esteja sendo deixada um pouco de lado. Mas a culpa não é só por causa da tecnologia, já emendando com a outra. Eu acho que as agências missionárias, não todas, mas na sua grande maioria, não estão sabendo se adaptar à mentalidade dos mais jovens. E com isso, os mais jovens não têm paciência para passar por todo aquele processo que foi instaurado há 50, 60 anos, e muitas vezes fora do nosso contexto, que foi importado, e daí estão buscando vias mais rápidas. Vocês sabem que a moçada hoje, eles acreditam que eles, Deus e o Google, eles resolvem qualquer coisa, não precisa de mais nada. E está acontecendo isso no movimento missionário, que vai trazer sérios problemas no futuro. Mas é a realidade, já está trazendo. Mas essa é a nossa realidade atual. E um dos problemas que eu ia mencionar na minha resposta anterior é o seguinte: nós precisamos urgentemente de redefinirmos o que nós entendemos por missões. Nós estamos usando a mesma definição que nós tínhamos há 50, 60, 70 anos, já não serve. A Sara mencionou a grande comissão, que não deixa de ser uma passagem extremamente importante, apesar que no nosso contexto político atual falar de grande comissão pode ser um problema bastante sério, mas eu creio que nós precisamos ser um pouco mais abrangentes quando nós falamos e definimos o que é missões. Recentemente, numa sala de 20 e poucos alunos,
eu pedi para me definir em missão singular, missões plural, missionário, campo missionário. Em 20 alunos, talvez tenhamos tido 30 definições diferentes. Então, é um trabalho que não vamos fazer aqui, obviamente, mas que precisa ser feito. Eu acho que a gente tem que continuar um pouco mais esse tema. E uma outra pergunta que chegou no Novo Testamento as igrejas locais enviavam e sustentavam seus missionários. Dessa forma o mundo conhecido foi alcançado. Há hoje uma terceirização de missões? Bom, enquanto vocês pensam, primeiro, não é bem assim, né? Não é bem assim. Gostei. As igrejas do Novo Testamento enviavam e sustentavam seus missionários. Assim, irmãos, lembrem-se que a igreja de Antioquia enviou Paulo e a sua equipe na primeira viagem, mas eles não ficam, quer dizer, a relação de Paulo com a igreja de Antioquia não era essa que a gente defende muitas vezes, né? Quer dizer, você vai ficar o resto da vida recebendo sustento daquela igreja, prestando conta para aquela igreja. Então, assim, aconteceu muita coisa aí no meio do caminho, né? Então, nem sempre era a igreja local que sustentava os missionários. Às vezes eram pessoas, às vezes eram igrejas, às vezes era o trabalho dele, né? Isso está claro no Novo Testamento, né? Quando ele precisava, ele trabalhava inclusive para sustentar a sua equipe, não só ele. Então não creio que o mundo foi alcançado só nesse modelo de igrejas locais enviando e sustentando, né? E se há hoje uma terceirização de missões, aí eu vou deixar os irmãos responderem. Vou ser muito rápido só num comentário. Nós somos muito influenciados pelo pensamento grego, nós adoramos dicotomias, tudo que está no meio a gente fica assim um pouco perdido, mas quando nós olhamos os exemplos bíblicos, quando nós olhamos os exemplos históricos, a Sara acabou de mencionar aqui uma palavra, multiforme. Existem muitas maneiras de fazer missões. Business as mission, que a gente trata como se estivéssemos reinventando a roda, existe há muitos séculos, né? Então, nós temos que entender que Deus está operando de diferentes maneiras. Existe lugar para o profissional de missões, para o pastor, e existe lugar para o homem de negócios que vai estabelecer um negócio que vai abençoar muita gente de diferentes maneiras. Então, é uma questão de abrirmos a mentalidade. É difícil falar da situação da igreja brasileira, mas posso dizer algo acerca de agências e a relação entre a nossa agência e igrejas nos países enviadores, como a Austrália, como os Estados Unidos, Singapura, Malásia. Há uns anos atrás, como agência, passamos por um processo de arrependimento, de fato. E quando celebramos 150 anos de existência, o nosso líder, ele dirigiu uma reunião para talvez 800 missionários em conjunto de arrependimento perante o Senhor. E uma das coisas era que ficamos bem arrogantes como agência, dizendo às igrejas locais: dá-nos os seus recursos, dá-nos o seu pessoal e vamos acabar a tarefa, porque nós somos os peritos. E era necessário reconhecer que isto foi um erro, que de facto, em vez da igreja local servir a agência é o servo da igreja local. E era necessário mudar a nossa maneira de ver a igreja local dentro disso. Tendo dito isso, nós podemos oferecer à igreja local ajuda como uma agência em termos de formação de missionários, em termos de escolas de línguas, em termos de ajudar os missionários, os profissionais, os homens de negócio, pessoas chegando em Ásia Oriental, tempo e espaço para aprender a língua, para aprender a cosmovisão. Podemos cuidar dos obreiros também, e podemos ajudar em termos de estratégia dentro do país, tendo esta experiência dentro do país, para apoiar a igreja local
o seu trabalho como servo, em apoio do trabalho da igreja local. Sara, antes de você falar, você vai falar agora, mas só ler um comentário aqui. Reconhecemos o trabalho relevante da Sara Rodrigues no Reino. Sugerimos que ela publique artigos que falem a respeito desse trabalho, a fim de contagiar o Brasil. Olha o incentivo aí, viu? Agora estamos esperando os artigos. Sem pressão, né? A gente publica, o Marcos publica, o Arthur. Não, eu quero ser os artigos para escrever os meus primeiro, baseados. Mas obrigado pelo encorajamento. Eu tenho aprendido muito com outras organizações, com outros missionários. Steve é uma enciclopédia, gente. Ele fala devagar, sim, mas ele é uma enciclopédia, esse homem. E, então a gente tem muito que aprender uns com os outros, com certeza. Cassiano, eu só queria voltar ao ponto do investimento, porque isso é muito, muito importante. Não pelo dinheiro, porque eu quando ouço a gente investimento, quando você fala queda de investimento, a gente naturalmente pensa em investimento financeiro, né? Mas eu consigo ver isso de uma forma um pouco mais encorpada, mais multiforme, né? O investimento da sua vida, investimento da sua igreja, investimento relacional. E a gente teve uma pesquisa em 2017, desculpa, também é uma pesquisa internacional, mas que denuncia que 3 em cada 10 americanos deixaram de dar recursos para a igreja para investir em organizações sem fins lucrativos de cunho cristão. Daí você olha um pouco mais para frente, você vai ver que essa contribuição